Sejam todos bem-vindos, pessoal do Zoom, pessoal do Facebook, pessoal da gravação. Sintam-se todos abraçados, tá bom? Estamos aqui começando mais um Reflita. Então, espero que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo. O assunto de hoje é um assunto urgente e necessário para todos nós. Estaremos estudando a partir de agora. Vamos estar dando continuidade ao Sermão do Monte. Então, seja aí bem-vindo. Espero que seja bênção na sua vida. Você pode utilizar o espaço de comentário para participar. Você pode também deixar sua oração, seu comentário, um alô, um abraço virtual, enfim, fica à vontade, tá bom? Pessoal do Zoom, só habilitar o áudio e participar também. Então, a partir de agora, vamos seguir com a graça do Senhor. Vamos seguir. Amém? Deixa eu fazer agora isso aqui. Bem, o assunto de hoje é um assunto muito importante, um assunto maravilhoso. Vamos dar continuidade, vamos estar dando continuidade sobre aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, e ele agora está resgatando a importância da lei. Então, isso é muito importante. Ele está justamente no ponto do não matarás. E ele está resgatando a interpretação correta, ele está resgatando a nossa relação para com Deus e para com o próximo também. Então, hoje o assunto é maravilhoso. O tema é Cristo e a necessária e urgente reconciliação. Cristo e a necessária e urgente reconciliação, né? Então, o texto segue aí em tela. O texto é Mateus 5, versículo 20 a 20. Mateus 5, versículo 23 a 26. Tá bom? Isso. Então diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ok? Então, esse é o assunto de hoje. Em resumo, o assunto de hoje é maravilhoso, como eu já disse. Em resumo, hoje, veremos que Cristo nos chama a nos reconciliarmos com o nosso próximo, assim como ele reconciliou consigo pecadores. Então, em resumo, é isso que a gente vai ver, que Cristo nos chama a nos reconciliar com o próximo, com os nossos inimigos, assim como Cristo, ele se reconciliou com pecadores. Então, veja, quando nós, vamos avançando a partir de agora, quando nós estudamos as leis de Deus, lá atrás, quarta-feira passada, nós entendemos que ela tem o aspecto interno, que são as motivações, e tem também o aspecto externo, que são as nossas atitudes.
né? Há também, hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte, ao lado negativo, que não é no sentido nocivo, mas no sentido que a lei nos proíbe, algo que nos é proibido fazer. Ou seja, nós temos lá a lei, o mandamento, não matarás. Esse é o aspecto negativo, aquilo que ela nos proíbe. Então, o aspecto está claríssimo, que é não matarás. Ou seja, vamos pegar outro, não roubarás. Esse é um outro aspecto negativo, é aquilo que me proíbe. Então, eu não posso roubar, e se eu estou roubando, eu tenho que deixar de fazer esse tipo de crime, quando eu quiser obedecer à lei. Então, há esse aspecto negativo que me proíbe, e há também um aspecto positivo, que é aquilo que a lei nos motiva a fazer. E aí, mais ou menos isso que nós vamos ver. Por exemplo, quando a lei me proíbe roubar, ela está dizendo o que eu devo fazer, que é, que é trabalhar, né? Restituir, ajudar. Isso, que fala de novo aqui para nós. Em vez de roubar, que é o aspecto negativo, na verdade, eu tenho que trabalhar para ter, ou então eu tenho que dar, que ajudar. Que é o aspecto positivo. Em vez de tirar, eu tenho que ajudar. Então, que é o aspecto positivo da lei. Então, quando a lei fala para eu não adulterar, esse é o aspecto negativo. Qual é o aspecto positivo, então, da lei? Que eu trate a minha esposa da melhor forma possível. Então, quando a gente olha para os mandamentos que aí estão, e é essa a interpretação correta que Cristo está pedindo para nós, nós temos que olhar com esses olhos, o aspecto negativo e o aspecto positivo. E aí, nós temos aí 4 versículos que nós lemos. O versículo 23 e 24 e o versículo 25 e 26. Temos aí 4 versículos. Os 2 primeiros, Jesus vai nos chamar a atenção para a necessidade, ou seja, o aspecto positivo, aquilo que eu tenho que fazer, é necessária a reconciliação. E nos versículos 25 e 26, Cristo vai apontar para a urgência da reconciliação. A urgência. Então, esses são os 2 aspectos positivos aí que vamos tratar hoje. Vamos aí, então, voltar para os versos 23 e 24. Leia comigo da onde você está. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É importante a gente notar aqui que Jesus traz a importância do nosso relacionamento cultico com Deus. Muitas vezes, é mais fácil só ir à igreja. É muito mais fácil só ir à igreja e ficar levantando a mão do que prestar o verdadeiro culto a Deus, que exige o quebrantamento de coração. Então, saiba você que o culto, culto é a sua vida inteira diante de Deus. Não é somente quando você está na igreja. Ali na igreja, ali é o ápice, o clímax, o ponto alto da sua adoração semanal. É estar em comunhão com os irmãos para adorar. Ir à igreja é a consequência direta de quem cultuou a Deus durante a semana, todos os dias. Você também não pode se esquecer que o mundo é o grande templo de Deus. Deus não está na arquitetura, no prédio, né? Nós somos igreja e o grande templo é o mundo. Então você está diante de Deus todos os dias. Por isso, o que eu e você fazemos após o culto, no dia a dia ali, né? É muito importante.
E aí eu tenho que te perguntar, como anda a sua vida fora dos holofotes? Como estão as virtudes interiores da sua vida? Como anda, por exemplo, a sua honestidade, a sua humildade, pureza e amor? O texto traz a imagem de alguém indo ofertar. Esse é um momento muito importante do culto também. E Jesus não o proíbe de fazê-lo. Aliás, aqui cabe uma nota importantíssima. No Novo Testamento, nos é relatado que os cristãos, então, dizimavam. O problema do texto, o problema da pessoa que está indo ali dizimar, é uma pessoa em conflito. Suas ações, suas práticas não condiziam com o seu coração. Então, o coração daquela pessoa que estava indo cultuar, estava indo dizimar, estava encharcado de sentimentos errados. E as atitudes que eram ali dizimar, queria relatar uma falsa paz. E olha, irmãos, Deus nos chama para sermos íntegros. Deus nos chama para sermos inteiros, completos em tudo que fazemos. Por isso, o nosso coração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O nosso coração tem que estar de acordo com a nossa atitude. Deus não está proibindo o dízimo. Ele está dizendo que a obra de dizimar tem que ser completa. Como a obra de louvar dentro da igreja tem que estar de acordo com o teu coração diante de Deus. Então, a obra tem que ser completa. Então, o texto diz, olha, se tal pessoa lembrar que seu irmão tem algo contra você, esta pessoa deveria parar o que está fazendo e primeiro buscar a reconciliação com o seu irmão. E depois voltar e apresentar a sua oferta. Veja, quarta-feira passada, o tema está muito legal, a gente tem estudado aí o Sermão do Monte, né? Então, quarta-feira passada, vimos que nossas atitudes, como ações e até insultos, têm o mesmo valor do que assassinar uma pessoa. Agora, Cristo nos ensina que temos o dever de buscar a reconciliação. É necessária a reconciliação. Isso nos dá vida. Reconciliação tem que ser buscada mesmo que os outros tenham problemas com a gente. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está dizendo que para você elevar a sua justiça, por isso que no início eu falei versículo 20, porque ele diz assim, a sua justiça tem que se elevar, tem que ser maior, tem que ser melhor do que as justiças, do que a justiça dos ímpios, dos fariseus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que para você elevar a sua justiça, você não deve apenas dominar os seus pensamentos e ações, mas você deve também reparar relacionamentos quebrados. Olha que interessante. Não adianta você ter um bom pensamento e atitudes corretas, mas você precisa, e aí o aspecto positivo da lei, que é reparar um relacionamento quebrado. A política está aí, nos trazendo muitos problemas. Será que a gente tem conseguido reparar? Será que a nossa amizade tem ido além? Com quem você não está bem? Pensa aí. Com quem você não está bem? Pensa. Existem pessoas que são verdadeiras, existem pessoas que são sepulcros caiados, cemitérios ambulantes, com tanta pessoa, com tanta gente morta dentro do coração dela. Então, com quem você está tido problema? Jesus é cirúrgico aqui. Ele não diz que devemos buscar reconciliação apenas quando estamos errados, mas que devemos ir até a pessoa que tem algo contra nós.
Veja só, porque quando uma pessoa tem algo contra mim, não significa que eu tenha feito algo de errado. Às vezes uma pessoa tem algo contra a minha pessoa e eu não fiz nada de errado. E as escrituras nos ensinam que o procedimento bíblico para isso é ir até a pessoa, resolver esse problema, esse impasse, para que haja um bom relacionamento. Então veja, se seu irmão culpar você falsamente por algo, você deve ir nele de forma gentil, de forma cortês e explicar toda a verdade. Sim, debaixo de muita oração, mas você deve ir. Agora, se o teu irmão que te acusa, ele ouve, entende e aceita aquilo que você está oferecendo, ele tem por obrigação, segundo a palavra de Deus, aceitar o seu pedido de perdão. Ele deveria parar de ficar irado com você. E vocês ali se resolveriam. Aí sempre vem aquela pergunta, né? Mas, pastor, e se ele não quiser me ouvir? E se ele não quiser me dar bola? Agora, se você fizer isso, se você, mesmo que o outro tenha um problema com você, você tá vendo isso, é problema dele e tal, vocês não tiveram uma briga, mas ele criou isso, mas o relacionamento está conturbado, e você orar antes, buscar a orientação de Deus e ir até ele para conversar, para se resolver, e ele continuar irado, de modo irracional, de modo antibíblico, mesmo que você tenha explicado aquele mal-entendido, então, meu amigo, minha amiga, entenda, você se tornará inocente de tudo aquilo. E o seu amigo, com um coração duro, que te acusa falsamente, estará no erro, estará em pecado. Agora, se ele o acusar corretamente por algo, se você realmente for culpado, então é você. Você deve ir até ele e pedir perdão mesmo. E aí Mateus 18, né? Nesse caso é Lucas 17. Que pede as testemunhas. Nesse caso é Lucas 17. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Lucas... Lucas 17. Vamos ver se eu pus aqui pro pessoal. O Lucas 17. Aqui, ó. Lucas 17, 4. Que ele vai nos dizer justamente: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, a pessoa, e ele vier 7 vezes ter contigo, então a pessoa que pecou está indo até você, a pessoa que te machucou, ela ainda vai até você e pedir perdão, você deve perdoar. Mas, pastor, essa é a ordem, você tem que perdoar. Mas, pastor, existem coisas repetidas que ele faz. Já não aguento mais. Meu amado, mas é isso mesmo. Continue perdoando. Perdoe todas as vezes que você puder. Porque você tem que ter um arsenal de perdão aí. Porque, meu amigo, você é assim com Deus. Quantas vezes você já prometeu? Quantas vezes você já prometeu ao Senhor que não iria mais repetir aquele pecado? E todas as vezes você se pega pedindo perdão novamente. Ah, meu Deus do céu, eu errei, eu pequei de novo, eu errei contra ti. Então, Jesus está dizendo, agora me imite, porque eu perdoo os teus pecados. Até porque Fala alto aqui se pra a nós. gente não perdoar, é como se as nossas orações ficassem impedidas. Isso, é porque a gente tem que imitar Jesus. Em outras palavras, quer a queixa do seu irmão seja legítima ou não, você deve ir a ele e com sinceridade buscar essa reconciliação.
Agora, você também tem que saber que você não controla o resultado, né? Você não controla o resultado. E aí você entrega a Deus. Agora, as escrituras também ordena ao irmão que tenha algo contra você, que, né, tem por exemplo, a Camila tem algo contra mim, ela está aqui do meu lado. E eu tenho que ir até a pessoa para procurar reconciliação. É ela que tem problema comigo. Eu estou numa nice, estou bem. Mas eu percebi, eu sei, alguém me disse que ela está com problema comigo. A ordem de Deus é para eu ir até ela. Veja aí Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, então, se a Camila pecou contra mim, eu, a parte inocente, vai até ela. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Veja como a Bíblia ela é cirúrgica. Ela diz para você ir até ele. Quer ele venha a você ou não. Agora, a melhor das situações, o ideal é cada um de vocês decidir buscar reconciliação. O de Lucas e o de Mateus. E os dois se encontrarem no meio do caminho e se resolverem. Então, Jesus nos chama a atenção para a necessidade de reconciliação. Tem que haver, seja você o autor da briga ou não, vá até seu irmão e busque a reconciliação. Imite a Jesus. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Hoje são só 2, estamos caminhando para o nosso segundo ponto. Então, busque a reconciliação. Isso é necessário para a vida cristã e para a sua vida. Ok? E olha, se a reconciliação ela é necessária, a reconciliação ela também é urgente. Além da necessidade da reconciliação, há também a importância da urgência. Então, para que a nossa justiça consiga exceder a justiça do mundo, você precisa entender a urgência disso. Acompanhe comigo o verso 25 e 26. Olha o que ele diz. Entre em acordo sem demora, ou seja, urgente, né? Rápido. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja aqui que agora Cristo aprofunda tanto a necessidade como a urgência. Aprofunda porque, veja, Jesus muda a figura. Aqui no texto, em vez de falar sobre seu irmão, ele usa a palavra adversário. Claro, é mais difícil agora. A ilustração é de alguém te levando ao tribunal devido a um problema, um inimigo. Você que é cristão, submisso ao seu conselho, ama a sua igreja, por mais coberto de razão que você esteja, olha, guarde isso no seu coração. É mais sábio resolver essas questões fora do tribunal. Até porque o tribunal que julgará o caso será um tribunal ímpio. É um tribunal sem a justiça de Deus. Isso poderá se voltar até contra você e você pode perder o caso e, como diz o verso aí, entrar em apuros. Agora, eu concordo. Algumas vezes as pessoas se tornam tão cegas, o coração endurece de tal maneira que talvez o tribunal seja a última cartada. Mas não sendo caso de vida ou morte, não sendo caso de agressão ou coisas assim, é melhor buscar reconciliação fora do tribunal, mesmo que o outro seja o seu adversário. Por isso que você tem conselho. Por isso que a sua igreja tem um conselho. Então, busque o seu conselho. Se há um problema, você não está conseguindo resolver, e o negócio beira a uma questão judicial, acione o seu conselho. Ele está lá para isso. Então,
Então, veja que é uma questão de urgência resolver esse problema. Porque o mandamento exige essa reconciliação, ela tem que estar ocorrendo no caminho para o tribunal. Aliás, a urgência é tamanha que a reconciliação tem que acontecer antes que se chegue lá, porque se chegar lá, o negócio vai poder vir contra você. Sendo dessa forma, entenda, meu irmão, entenda que Cristo nos amou e perdoou nossos pecados. Porque isso era necessário a se fazer, pois a nossa condição era a pior possível. Então, o sacrifício, pensando à luz de Cristo, o sacrifício de Jesus era necessário por nós. Então, quando nós nos reconciliamos com o nosso irmão, estamos imitando a Jesus. Porque nós estávamos em guerra. Em guerra. Então, havia uma necessidade, havia uma grande necessidade para que Deus resolvesse esse problema. E ele resolveu em Cristo Jesus. Veja aí no verso 28 de Hebreus. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, por isso que nós não temos sacrifício na igreja, por isso que a gente não abate ovelha, porque Cristo se ofereceu uma vez, e olha só o poder, olha só como foi eficaz, uma vez para sempre. Havia a necessidade de Cristo expiar o nosso pecado uma vez por todas e por todo o sempre. E o seu poder sobre nós tirou os nossos pecados, está aí, para tirar os pecados de muito. Agora ele vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, e aos que o aguardam para a salvação. Então estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Agora veja, então havia essa necessidade, porque nós estávamos indo de mal a pior, estávamos condenados, estávamos na boca do inferno, havia uma necessidade, caímos, éramos inimigos de Deus. Agora, não só era a necessária morte expiatória, como ela deveria ser urgente. Em Adão, meus irmãos, todos nós estávamos condenados. Portanto, veja aí em Romanos 5,12. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, havia uma urgência, porque nós estávamos condenados. O nosso representante, Adão, pecou, e isso nos contaminou, fazendo com que agora, todos nós, a atitude de Adão nos transformou em homens rebeldes. A atitude de Adão nos condenou. Por isso que havia uma urgência. Cristo precisava vir para nos resgatar. A Bíblia diz que pela obediência do Filho de Deus, agora nos tornamos justos. Pela obediência, nos tornamos justos. Versículo 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então era urgente. E foi suficiente a sua morte, porque ele nos resgatou. Olha como era necessária a vinda dele. Ele nos resgatou da maldição. Ele expiou, ele nos justificou, ele entrou no nosso lugar, se tornou pecado. E qual foi o efeito disso? Olha só que maravilha! Olha só que maravilha! O efeito disso foi liberdade.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? Redenção e a remissão dos pecados. Então, a sua morte era necessária, a sua morte era urgente e a sua morte foi eficaz. Foi eficiente. Concluindo, irmãos, toda essa necessidade e urgência aconteceu quando éramos ainda inimigos de Deus. Jesus não morreu por amigos, morreu por pecadores. Somente depois disso é que nos tornamos amigos e filhos adotados de Deus. Somente por um ato de reconciliação. Somente quando Cristo, de forma obediente, reconciliou o mundo, os seus eleitos, porque ele morreu através daquela cruz sangrenta. Irmãos, sabe qual foi o efeito dessa reconciliação? O efeito da reconciliação de Cristo foi vida. Vida e vida em abundância. Sabe, talvez você hoje esteja com algumas pessoas mortas dentro do seu coração. Talvez pessoas com quem você nem quer mais esbarrar. Eu tenho que lhe dizer, irmão, isso vai te matar. Aos pouquinhos isso vai corroendo a sua vida. E pior, à medida que você estiver morrendo, você ainda estará em desobediência contra a palavra de Deus. Você já está morto, está morrendo ainda mais, tornando-se ainda desobediente. Meu querido, você quer viver? Você quer ter vida? Então, meu amigo, antes de qualquer coisa, vá até seu irmão e se reconcilie com ele. E viva em paz, com Deus da paz. A sua reconciliação, assim como Cristo se reconciliou, trouxe reconciliação para nós, a sua reconciliação para com o seu irmão vai lhe trazer vida. Então, viva a vida de Deus. Leve vida para aqueles que estão machucados com seus relacionamentos quebrados. Amém? Então, eu, a partir de agora, me despeço do pessoal do Facebook. Quiser deixar um comentário, você pode deixar o seu comentário aí no Facebook. E obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Se você gostou, aí no Facebook você pode aí compartilhar. Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem, estaremos aqui com o sermão do nosso culto virtual. Obrigado por tudo. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida.